Estamos no Ativamente Cast. Aqui nós falamos com pessoas, com mentes, como ativar a nossa mente para que a gente viva melhor no nosso cotidiano, desde que a gente levanta até quando a gente vai dormir. E hoje, aqui no Ativamente Cast, nós vamos ativar muito a mente com quem às vezes ativa a mente de outras pessoas. Nós vamos entrevistar a entrevistadora, que tem um programa, um podcast aqui chamado Be Mais Happy, ou seja, seja mais feliz. Exato. Uma tradução livre. Exatamente. Numa brincadeira, né? É a Deise Lima, Deise Costa Lima. Tem o podcast aqui no portal Fala Litoral, no norte de Santa Catarina, aqui em Balneário Camboriú, falando para o mundo, né? Para o Brasil, né? E para quem nos estiver vendo, quem nos estiver nos ouvindo. No podcast Fala Litoral, no Spotify, no YouTube, enfim, nos canais dela também, né? Então, bem-vinda, Deise. Obrigada, doutor Arnone. Fala um pouquinho sobre você, né? Quem é a Deise, né? Primeiro, é uma honra muito grande estar aqui, o senhor ter feito esse convite, uma honra porque eu tenho, assim, um apreço muito grande pelo seu trabalho, pelo que o senhor faz. Obrigado. Então, para mim é uma honra muito grande, viu? Acho que eu costumo dizer que a gente precisa ter o controle, o domínio dessa mente, né? Porque é ela que controla tudo, né? Será que eu sempre ela... falo com as pessoas assim, cuida da mente, né? Exatamente. Cuida da mente. Nós, assim, eu sempre digo, nós somos a nossa mente. Quem é você? A minha mente. Uhum. Se eu não cuidar dela, quem que vai cuidar? Então você tem razão, é isso mesmo. Né? Mas eu sou formada de formação farmacêutica e analista clínica, né? Sim. Hoje nós temos aqui, eu junto com a minha sócia, que também é farmacêutica, nós temos uma farmácia de manipulação, a Formédica. Sim. Que é uma franquia de Curitiba. É uma farmácia de manipulação. De manipulação, E existe há mais de 30 anos no mercado. Uhum. Ela foi pioneira no sul do país em injetáveis, né? Produção de injetáveis. Hoje tem bem mais farmácias. Injetáveis manipulados. É mesmo? É uma coisa que eu não conheço, que eu tenho curiosidade. Vamos falar sobre isso. E esse rigor todo da produção de injetáveis, isso espelhou toda a nossa manipulação, né? Essa é a cultura, assim, Aqui em Balneário Camboriú. Aqui, os injetáveis são produzidos na franqueadora, em Curitiba, Sim, né? Mas aqui é uma franquia dessa empresa. Dessa empresa, aqui em Balneário Camboriú. Aqui em Balneário Camboriú, Sim, isso. Para o pessoal que está nos ouvindo ter ideia que estamos falando aqui de Balneário e que essa farmácia é aqui. Exatamente. Tá bom. Isso. E hoje nós, aqui na nossa unidade aqui, nós somos em 6 farmacêuticos. Uhum. A gente entende que a gente precisa investir nessas mentes, né? Tá bom. Quer dizer, através de medicamentos, de repente, vamos investir nas mentes também. Exatamente. Até porque... Alguns medicamentos, né, que são... Quase todos, né? Quase todos? A manipulação, assim, a não ser aqueles que estão sob patente, né? Sim. O resto, quase todos. E a mesma matéria-prima, na verdade, que a indústria usa, é a mesma que a manipulação usa, né? Sim. Só que, assim, elas existem complementares, de forma complementar, não de forma concorrente, como às vezes a gente pode pensar, né? Sim. Porque a manipulação, ela surgiu para uma personificação. Personalização, acho que essa seria ou individualização. Individualização, acho que esse é o melhor termo, né? Porque nós somos únicos, certo? Sim. Então, por exemplo, o doutor como médico, hoje você tem um paciente que ele precisa, às vezes, de uma associação ou de doses que a indústria não tem. A indústria trabalha com doses únicas, assim, né? São monodrogas e são doses específicas e não tem variação. Que está lá na caixinha, não tem variação daquilo lá. E vocês podem E mudar. muitas vezes, exatamente, muitas vezes aquele paciente, o teu paciente, ele precisa de uma dose para ele. Sim. Que não é aquela padrão da maioria das pessoas, digamos assim. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Exatamente. Então, antigamente tinha a ideia de que o produto manipulado, né, o medicamento manipulado, era mais barato.
Né? Então eu Sim. vou fazer manipulado porque é mais barato. Mas isso é um conceito errado, porque é, na verdade, um tratamento personalizado, individualizado, de acordo com a sua necessidade. E mais do que isso, ele vai além. Ele trabalha na prevenção. Sim. Que eu acredito que, aí sim eu concordo, que é mais barato Sim. e muito melhor. E a longo prazo, né, na verdade. Ou seja, é um investimento mesmo em saúde, em qualidade de vida. Esse é o propósito, assim, da manipulação. Tá bom, nós vamos chegar lá daqui um pouquinho. Antes disso, eu gostaria de saber o seguinte. Primeiro, fala um pouquinho da tua história, né? Como é que tu chegou? A gente sabe do teu podcast, Be Mais Rap, né? Que eu quero descobrir qual é a associação da farmacêutica com o Be Mais Rap, né? E fala um pouquinho então da tua história, como você chegou até aqui, né? Aqui como uma comunicadora, né? E entrevistando pessoas que para ser mais feliz nesse mundo que a gente vive, né? Fala um pouquinho da tua história. Se você é de Balneário Camboriú, de onde Não, que você eu vem? nasci em Nova Venécia, no Espírito Santo. Nova Venécia, no Espírito Eu Santo. falo que aquela música assim, o meu pai era mineiro, meu avô pernambucano, sabe? Aquela música é minha. Sim. Porque o meu pai é cearense, a minha Sim. mãe é mineira e eu sou capixaba, né? Nasci Sim. mas não fui criada lá, né? Eu nem conheço Nova Venécia, na verdade. Eu conheço alguns lugares no Espírito Santo, mas Nova Venécia eu não conheço. Aqui em Santa Catarina também tem, né? Nova Veneza. Ah, tem? Tem, perto de Criciúma, por ali. Olha, interessante. Mas é Nova Veneza. Não Nova Venécia, né? Lá é Lá é Nova Nova Venécia. Venécia, né? Venécia. E então eu fui criada praticamente em Minas, né? Sim. Na terra da minha mãe e tal, porque quando eu tenho uma tia que faleceu esse ano, inclusive, que é a única filha do meu avô paterno, que é farmacêutica também. Sim. Claro, meu pai é o irmão mais novo, né, da Sim. família, então eu sou uma das netas mais novas, assim, né? Sim. Então, uma das, né? Tem meu avô tem netas mais novas do que eu, mas eu sou uma das mais novas. Então, essa minha tia já tinha uma certa idade, né? E tudo. Então, você pensa, né? Na época que ela se formou e tal. E quando eu me formei, quando ela formou, meu avô deu um anel de formatura para ela. Um anel de farmácia e tal. E quando eu me formei, ela me deu esse anel dela, sabe? Então, Sim. isso passou, assim, Bacana. de geração. Legal. Mas os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos. E a minha mãe, então, me criou sozinha, né? Aonde? Lá? Lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais. E eu fiz faculdade lá, na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é uma das melhores universidades do país. Sim. É a única universidade que todo o corpo de professores da universidade são, no mínimo, doutores. São doutores e pós-doutores. Todo o corpo. Bacana. É muito bacana. Juiz de Fora é uma cidade bem conhecida. É verdade, tem um hospital universitário lá Sim, que é bem famoso, sim. né, e tudo. E aí eu tive esse privilégio, eu falo que é um propósito de Deus, é um dom de Deus isso, né? E o podcast surgiu com esse propósito de alcançar as pessoas, né? Ele tem 3 pilares, que é o corpo, a alma e o espírito, porque eu entendo que nós somos trinos, né? Sim. Então, a gente não é uma coisa só. A gente está falando da mente, mas ela é disso que somos. Né? Dessas 3 coisas, que é um só. Não tem como separar isso. Corpo, alma e espírito. Alma e espírito. E a mente, eu entendo que está na alma, não no corpo. Eu acho que sim. Né? Acho que sim. Exatamente. Mas aí, como é que você veio parar aqui em Balneário Camboriú? Ah, sim. Aí... Daí eu fui estudar, eu fui trabalhar em Curitiba, na Formédica de Curitiba. Curitiba, sim. Isso, na Formédica de Curitiba. E lá eu conheci o meu atual marido. Meu marido hoje, que nós estamos juntos há 16 anos já. Sim. E ele é curitibano. E aí eu conheci ele lá, e aí eu trabalhava na Formédica lá, e ele, um visionário, assim, empreendedor, falou assim, já tinha essa ideia da gente ter uma farmácia de manipulação. Sim. E aí nós viemos prospectar o mercado. Surgiu, na verdade, uma oportunidade da gente vir para cá, para Balneário. Isso foi quando, mais ou menos? Isso foi no ano 2010. 2010. Vai fazer 15 anos agora, em janeiro. Sim.
Balneário já estava crescendo. Exatamente. A gente vinha... Eu, nessa época que eu trabalhava na Formédica, eu estava startando o projeto de franquias lá, na empresa. Aí, surgiu... apareceu uma farmácia aqui, de manipulação aqui para venda. Sim. E aí, a minha sócia atual, que na época a gente nem cogitava em ter uma farmácia ou de ser sócia nem nada, ela me falou assim, olha, Deise, já que eu vinha passear, vinha de passeio mesmo, era um feriado, assim, eu acho que era até novembro, feriado de finados, era uma coisa assim. E eu vinha com o meu marido pra cá. E aí ela falou assim, olha, aproveita que vocês vão lá e tem essa farmácia aqui que era de uma conhecida de uma amiga dela. Sim. E vai lá visitar, que é de Timbó, essa amiga dela. Vai lá visitar e tal, não sei o quê. Daí eu falei, por que você então não pega essa farmácia, não faz a franquia, né? Sim. E, porque ela tinha dinheiro, o pai dela tinha condições e tudo. Daí ela falou assim, não, sozinha eu não tenho coragem. Vem junto. Aí ela falou, eu falei assim, aí meu marido já tinha aquela ideia, né? Daí eu falei assim, na época a gente não era marido, era até namorado. E daí eu falei, mas e se eu for com você? Aí ela falou assim, não, se você for comigo, daí sim. E eu também não tinha o dinheiro, mas ele tinha, né? Sim. E aí, assim, nós viemos, foi uma Bacana. negociação e tal. E quando eu falo que o que tem que ser né? Você tem muita experiência em entrevistar pessoas, né? Certo? E Eu não sei se muita, né? Não, mas tem experiência, né? E eu também entrevisto aqui muitas pessoas, faço podcast. E sempre há um ponto em comum nisso. É uma história de transformação. É verdade. Sempre há um ponto em comum. A pessoa, de repente, tem um ponto de inflexão, né? Resolve enfrentar e, de repente, dá certo. Às vezes pode dar errado, mas se dá errado, parte para outra. Mas o ponto em comum é esse ponto, né? Digamos, ponto da virada. Da virada, da coragem, né? De seguir outros caminhos, né? Não ficar restrito àquilo que nasceu, né? Eu no meu livro eu falo isso, né? Nós não estamos presos ao cérebro que nós nascemos, né? Nós temos que ensiná-lo. E essa transformação, você acabou de dar o testemunho aqui, né? Sabe o que é interessante você falar isso? Porque a Bíblia, para mim, é um manual de vida, assim. Sim. Sabe? É indiscutivelmente a palavra de Deus e é incrível a sabedoria que tem naquele livro. De história, de filosofia, de vida e de conselhos para todas as áreas da vida, assim, né? É incrível, assim, eu acho que estende, assim, o nosso conhecimento, até o nosso entendimento. E lá em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo fala ele fala assim, não vos conformeis com a realidade, né? Não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É bacana, muito bom. Eu leio a Bíblia, mas não me lembro dessa passagem. Talvez não tenha chegado lá ainda. Mas é isso aí. Não é? É isso aí, né? Você ter essa coragem, né, de repente mudar. Tendo boa intenção, tendo fé, né? Tendo, digamos, uma mente mais honesta, assim, no sentido de contribuir com as pessoas, né? Eu acho que dá certo. A minha história também é de transformação. Não é o momento de eu contar a minha história, você. O senhor contou no meu podcast quando o senhor foi, né? Acho que isso contei. É tremendo mesmo. Então, sempre tem esse ponto em comum, né? Essa história de transformação. Não tem... É sempre, digamos, mesmo caminho, não é mesmo? É verdade. Pois é. E aí? Aí você chegou em Balneário Camboriú, veio com a tua sócia, com o teu esposo... Mas daí, de repente, eu li lá no teu Instagram, fui lá pesquisar no teu Instagram, e eu li lá assim, meu propósito de vida são pessoas. Tá, e aí? Como é que tu chegou a essa conclusão? Olha, quando a gente tem um chamado, assim... Como é que eu diria para o senhor? Conhece a Cristo, que para mim é o maior líder, porque ele veio, quando você entende que ele veio aqui como homem, né? Que ele é Deus, mas veio como homem, como Sim. nós. Uhum. E
que você entende essa liderança dele, essa mente dele, e que você busca seguir esse caminho e se parecer com ele dia a dia numa construção, você entende que eu acho que o propósito de todos nós são pessoas. Sim, tá certo. Quando eu era pequena, minha mãe dizia assim pra mim, quem não vive pra servir não serve pra viver. É isso mesmo. E ele disse, né, maior é o que serve. É o que cede. É o que serve. Também. Também. Mas eu digo assim, a gente encontra essa realização no servir. Né? Pode ver que a gente vai envelhecendo e acho que o que mais mata o idoso é não servir mais, não ter mais serventia. Você vê como o nosso propósito é servir. Como que você mantém a mente ativa, saudável? Servindo. Exatamente. Tendo cuidado de um bom relacionamento social, com pessoas, né? Mas procurando ler alguma coisa diferente, outros pontos de vista, tendo flexibilidade. Exatamente. Né? Mas fazendo diferença nesse sentido, né? De todas essas formas, de alguma forma, edificando o outro. Por onde a gente passar, aquilo não ser igual, mas ser melhor, né? Uma vez eu li uma coisa que dizia assim, né? Quando a gente morrer, de que forma que será que as pessoas vão lembrar da gente? Pois é. Né? E eu acho que todo mundo tem um desejo de ser lembrado, né? Depois. De alguma forma a gente vai ser, né? Ou não, mas enfim, de alguma forma. Não, mas assim, mas de que forma, né? Como alguém que realmente edificou vidas. Deixou uma transformação. Deixou um legado, né? Um legado. Quando você fala assim, né, eu vi que você falou assim com muito entusiasmo, né? Muita fé quando você falou da Bíblia. Eu leio a Bíblia, né? E esses dias eu estava falando com um senhor já de certa idade, e ele me disse assim, olha, eu tenho dúvida de acreditar que aquilo que ele já tinha lido algumas passagens da Bíblia e tal, não tinha lido a Bíblia inteira, mas tinha lido alguma coisa do Velho Testamento, do Novo Testamento. E ele me diz assim, eu tenho dúvida de acreditar que aquilo que falam ali seja verdade. Muita coisa eu não acredito. Aí eu disse para ele assim, olha, o problema não é esse. O problema não é você acreditar ou não, é o que menos importa. O problema é a mensagem que dá para você no teu dia a dia, né? Se a mensagem for boa, não importa se é verdade ou não. Eu costumo dizer mais até, doutor Antônio. Eu costumo dizer que a nossa ignorância não muda a realidade. Sim. Né? O que existe ali são princípios e que eles atuam na nossa vida, a gente acreditando ou não. Ou não. São princípios eternos. Sim. Né? E apesar de ser, como eu te disse, um manual para a vida atual, e muitas passagens ali você lê e fala assim, nossa, parece que foi escrito hoje, para os tempos de hoje. Mas a mensagem que tem ali é para uma vida eterna, né? E se a gente vai passar aqui, sei lá, 70 anos, 80 anos, 100 anos que seja, aonde a gente vai passar a eternidade? Sim. E quando a gente estiver num leito de morte e que só tiver a gente, mais ninguém, quem vai estar lá contigo? É isso mesmo. É por aí. Né? Então eu digo assim, se eu posso não acreditar na lei da gravidade, né? Sim. Mas se eu pular aqui da janela, eu vou cair igual. Tá certo. Vamos continuar. Bom, você fala muito sobre, no teu podcast, você convida pessoas para, digamos, entusiasmar as pessoas para que vivam mais felizes no ambiente que elas vivem e tal, né? E isso é muito bom, né? Nós, eu sempre digo, a gente veio para um ambiente, mas a gente pode mudar ou criar até um ambiente, né? E o que você faz na tua vida? Porque a gente hoje está entrevistando a entrevistadora. O que você faz no teu dia a dia para mudar o teu ambiente
para aquilo que você acredita, né? Como que você age, né? Desde que você acorda de manhã, quais são os teus segredos para mudar o ambiente e ser uma pessoa mais feliz? Vamos fazer essa pergunta é muito boa. Vamos fazer essa reflexão, assim, olha. Imagina que você tem uma vida muito boa. Eu acredito que muitas pessoas têm isso, assim, sabe? Sim. Tem uma família, veio de uma família estruturada, tem um casamento maravilhoso, tem filhos ótimos. Aí você pensa assim, poxa, eu sou feliz, né? Mas como que eu posso ser ainda mais feliz? Mais feliz. Como eu posso ser? Ali no Exatamente. Como? De que forma? Só tem um jeito. Tendo Cristo. É? Mas assim, ó, isso tudo é como diria o apóstolo Paulo, fala isso, né? Que o mundo espiritual, ele é loucura para a mente humana. Já que esse podcast aqui é sobre a mente, né? Sim. Vamos confrontar a mente agora. Tá. Mas eu falei que nós somos trinos, né? Sim. Então vamos para aquela esfera. Vamos lembrar, corpo, alma e espírito. Espírito. Então, indo para o espírito agora, a mente humana, ela não compreende esse espírito. É loucura? Sim. E é por isso que esse seu amigo tem dificuldade de entender a palavra. Porque se eu leio a Bíblia buscando esse entendimento intelectual, mental, não vai fazer nenhum sentido para mim. Aí por isso que Jesus disse para Nicodemos que era preciso nascer de novo. Nascer em espírito. Tá certo. Então, esse é o caminho que você acha... Esse é o segredo. É o segredo de ser, vamos dizer assim, mais feliz. Mais Por feliz. isso que o nome do teu podcast é Mais... Exatamente. Tá é bom. tendo uma vida plena nele. Tá bom. Bem, agora vamos voltar um pouquinho para o teu negócio. Né? Vamos. Você já falou que se preocupa com pessoas, você lida com medicamentos, né? Você lida com pessoas na tua empresa, né? Digamos assim, às vezes as pessoas dizem, mas eu não preciso, o meu negócio não é com pessoas. Acho que todos os negócios são com pessoas, né? Exatamente. Sem pessoas. Aliás, negócios, o que são negócios? São pessoas e processos. Isso são negócios. Pessoas e processos. Qualquer negócio é 100% pessoas. Pessoas, tá. Então, tá. Lá dentro do teu negócio, né, que é uma farmácia de manipulação, né, que às vezes as pessoas têm, às vezes até uma certa dificuldade de acreditar que aquilo ali é a mesma coisa que a caixinha do grande laboratório e tal, né? Qual o teu diferencial lá que você diz, não, isso aqui eu vou ajudar as pessoas um pouco mais, para ser mais feliz? Eu costumo dizer assim, doutor Anoni, que a gente ajuda quando a gente realmente sabe o que faz, sabe? Quando você só tem, vamos supor, o paciente chega no teu consultório e vamos supor que o senhor é muito bom no que faz. Sim. O senhor consegue ajudar. Mas se o senhor não for muito bom no que fizer, como é que o senhor vai ajudar essa pessoa? Sim. Então, a gente ajuda sendo melhor. Sabe aquela coisa, 1% melhor a cada dia? Sim. É buscando essa excelência. É fazendo da melhor forma, encontrando um caminho melhor de fazer, um melhor atendimento, cuidando dessas pessoas, cuidando das pessoas internas, para que elas cuidem das pessoas externas. É sendo melhor a cada dia. Aí você chega lá Aí chega alguém, tu chega lá no teu trabalho e tem alguém com a cara amarrada. Tu faz alguma coisa ou não? Quando a gente chega sorrindo, eu acho que isso já muda. O senhor falou, nós somos responsáveis por mudar o ambiente que a gente está. Né? Então, você chega... por exemplo, vou dar um exemplo para o senhor. Todas as quintas-feiras, antes de começar o expediente, nós temos um café da manhã. Eu faço um café especial para todas elas. Só tem mulher naquela farmácia. São 22 mulheres. E eu chamo de café do copo cheio, que é onde a gente leva o copinho cheio da semana para esvaziar lá. Peraí, vamos devagar aí. Leva o copinho cheio... Café do copo cheio, Tá, mas leva o copinho cheio do quê? Dos problemas. Dos problemas. Dos problemas, dos desafios, digamos assim. Não é problema, dos desafios,
que elas enfrentaram durante a semana, sejam umas com as outras, né? Sim. Seja com alguma coisa que nós precisamos providenciar. Sim. Para quê? Para que a gente possa entregar o melhor para o cliente. Só que os 10 primeiros minutos antes, a gente ora ao Senhor, a gente agradece por tudo que é e a gente lê um trecho da palavra. Sim. Juntas. Já para ir Medita sobre criando o aquilo. ambiente, formando o ambiente. É. Desarmando os espíritos. Então, isso tudo são meios de ser ainda mais feliz, sabe? Tá certo. Aham. É interessante porque é aquilo, né? No negócio, na vida social, na vida particular, são pessoas, né? São pessoas. E as pessoas têm coisas boas e coisas, às vezes, não muito boas, né? Que precisam lapidar. Exatamente. E né? eu falo, né, que quem é ferido fere É. e quem é curado cura, né? É. E a gente não conhece, por mais que você conviva com as pessoas, você não Aham. conhece elas, não conhece passado e nem futuro de nenhuma delas. Então, o nosso papel é amar. E se a gente conhece as pessoas, fica mais fácil, né? Digamos, ter um bom relacionamento, né? Se a gente conhece a história das pessoas, né? Fica mais fácil. Né? De compreender, né? Compreender, ter uma certa tolerância, né? Mas para entender a história das pessoas, a gente precisa se interessar por ela, né? Exatamente. Precisa prestar atenção. Prestar atenção, se interessar. Agora eu me lembrei de um negócio, né? Que esses dias eu li num livro o seguinte, que hoje as pessoas, elas estão mais preocupadas em responder do que escutar. Exatamente, é verdade. A gente tem que prestar atenção nas pessoas. Exatamente. Escuta. É esse interesse genuíno, né, pelo outro, né? É aquele que está na tua frente, ele é o próximo, mais próximo teu, Sim. né? Então, é esse cuidado, assim, de você entender que naquele momento ele é a tua prioridade. Tá certo. Vamos lá. Tem mais coisa aqui. Vamos partir agora para o físico, né? Você falou que nós somos corpo, alma e espírito. Alma e espírito. Exatamente. Tá? Bom, o que você faz para ter um corpo saudável? Isso aí. Eu diria... No dia a dia, no cotidiano. Sim. Assim, porque, assim, ó, eu vou complementar um pouco a pergunta. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Né? Porque você fala de felicidade, ser mais feliz, enfim, mas para ser mais feliz é corpo, mente, alma e espírito. E espírito, né? O corpo... E é um equilíbrio desses três que a gente precisa. E o corpo precisa de movimento, precisa de exercícios, Exatamente. essa coisa toda, e alimentação, e, né, regular e tal. Mas a gente sabe hoje, no Brasil até existe uma estatística, que 67% das pessoas não fazem nenhum tipo de exercício físico. Sério? Sério. Uau! É muita gente, né? É mais da metade, né? Mais da metade. Não, é quase 70%. Então, só praticamente 30% fazem. 30 a 35%. Né? Significa que a população está adoecendo. Pois é. Aí o que você faz para manter o teu corpo, estamos falando do corpo, saudável? Quando você lê. Como é que você vive isso? Eu vivo assim, ó. De segunda a sexta, eu faço atividade física. Segunda a sexta. De segunda a sexta. Eu faço musculação e treino boxe já. Nossa, há bastante boxe. Boxe, sabe que eu já treinei boxe? Já? Já. Eu adoro. E já há bastante tempo, já tem acho que uns 6, 7 anos que eu treino boxe. E musculação tem 10 anos para mais que eu faço. Sim. Sabe que o boxe, ele é um exercício mais, vamos dizer assim, que exige muito, assim, é um dos que mais exigem da pessoa, né? Então... Mas a gente vai adquirindo resistência, né? E vai, é sobre... Na verdade, eu acho que é sobre disciplina e persistência. Sim. Né? Às vezes a gente acha que tem que fazer um grande feito. Ou que... Eu lembro que eu era uma pessoa sedentária antes de ter essa disciplina com a atividade física, né? Sim. E então eu me lembro que eu matriculei um ano, assim, na academia. Paguei um ano, assim. E aí fui numa aula que era até uma aula de boxe, assim, mas uma intensidade, assim, louca. Quase morri, fiquei o resto do ano sem ir na academia.
Então a gente acha que é sobre isso, né? Que a gente tem que fazer assim, mas não. É como o sol, né? Ele nasce assim devagarzinho e daí ele vai aumentando a intensidade até que meio-dia ele está a pleno vapor e depois ele termina isso a o gente dia. vê muito, né? As pessoas de repente descobrem uma atividade, vamos supor, né? Estamos falando de movimentação do corpo, cuidar do corpo e tal, e de repente elas parece que dão um start assim violento, né? Muito grande, E depois para. E de repente para. Né? Então, o importante é isso, é continuar, dar essa continuidade. Né? Como eu falei para o senhor, eu treino musculação já há 10 anos, eu faço boxe já há 7 anos, ininterruptamente. Devagar, quer dizer, não sempre. E sempre, né? Como é que se chama isso? Constância. Constância. Exatamente, isso que é importante, porque é como a alimentação é outra coisa. Eu cuido bastante da minha alimentação também. Tenho acompanhamento com nutricionista porque a saúde, ela tem uns 4 pilares. Sim. E não adianta você cuidar de um e descuidar dos outros. Sim. Né? Então, o corpo, para você ter saúde do corpo, longevidade saudável, você precisa de cuidar desses 4. Sim. Né? Que é alimentação saudável, intestino. Sim. Atividade física, porque o corpo foi feito para movimentar, né? Sono, muito que é importantíssimo, e o equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Se chegar lá, 100 anos vai ser pouco. Né? Vai ser pouco. Tem um documentário que o senhor deve ter assistido no Netflix chamado Blue Zone, Zona Azul. Eu vi esse comentário, pois muito bacana. Eu vi esse comentário. Até assino lá como eles têm um e-mail, não é, que eles mandam, letters, que eles chamam, né? Eles têm. Olha que legal. É muito, muito bacana. Então, Os Blue Zones no mundo inteiro, né? Itália, isso. Unidos, vale a pena assistir, né? Muito bom. É muito bacana. Muito bom. Então, é sobre isso, a disciplina na alimentação. É o que eu falo assim, ó, se você comer, sei lá, uma alimentação que não é saudável, um dia só, isso vai fazer diferença? Não muito. Se você fizer dieta um dia só, também não vai fazer diferença. Comer saudável um dia só também não vai fazer diferença. Né? Então, é a constância. E se, eventualmente, eu sair disso, não faz diferença. Mas eu preciso ter uma constância naquilo que é saudável. Eu falo sempre assim, olha, que a gente precisa ter um plano de saúde. Porque aquilo que a gente paga todo mês é um plano de doença. É um plano de doença. Plano de doença, porque você só vai lá quando está doente, né? Lá então, a gente precisa ter um plano de saúde. Qual que é o teu plano de saúde? Sim, tá certo. Para você... eu nunca tinha visto por essa ótica, envelhecer de forma saudável, digamos assim, né? É verdade. Com qualidade de vida. E às vezes também tem uma coisa que eu gosto, às vezes a pessoa diz, não, mas eu me preocupo com a minha mente, me preocupo com o meu cérebro, eu leio livros, eu faço isso, faço aquilo. E o exercício tenho preguiça, não faço, né? Aí eu lembro o seguinte, hoje tem vários e vários trabalhos científicos que mostram o seguinte, ó, quando você faz exercício, né, você produz uma proteína chamada miocina. É uma proteína produzida pelo sistema muscular. Olha só. E essa proteína, ela aumenta um hormônio cerebral chamado BDNF, que aumenta o nosso número de neurônios. Olha isso. Então, a gente não faz exercício só para o corpo. Faz para a mente também. Faz para a mente. E é interessante você falar isso, porque tem estudos que comprovam, inclusive, que a atividade física moderada, tipo assim, uma caminhada, vamos colocar assim, uma caminhada todos os dias. Sim. Caminhada de 30 minutos. Ela é superior no tratamento da depressão moderada do que os antidepressivos. Sim, isso tem vários trabalhos que mostram isso. E aí eu pergunto para você o seguinte, tem alguma coisa mais fácil do que caminhar? Mais fácil e mais barata. Ainda mais aonde a gente mora aqui, E né? mais ainda em Balneário Camboriú. Mas pode ser em qualquer lugar. Tem alguma coisa mais fácil e mais barata do que caminhar? Não tem. Não tem. Você pode caminhar em casa quando está chovendo, numa esteira. Você pode caminhar na academia. Você pode caminhar na praia, no ambiente, né? E às vezes sem custo. Não, e não precisa nem de um tênis de alta tecnologia, né? E hoje tem, e também assim, ó, você pode, se você caminhar
Isso também já tem estudos que mostram que só caminhar Aham. 9.000 passos por dia, que isso corresponde mais ou menos a uns 6 quilômetros, 3 para ir, 3 para voltar, Aham. você já está saindo do sedentarismo. Você já não é mais sedentário. Por dia. Olha só. Caminhar. Claro que precisa um pouco de movimentação muscular, né? Através da... não precisa fazer academia para aumentar os músculos, né? Não, para manter o tônus muscular, você precisa... E também para retardar essa perda, né? Para evitar a perda muscular. A perda muscular. Que não existe longevidade saudável sem músculo, né? A gente precisa... O músculo está diretamente ligado a essa longevidade saudável. Eu gosto muito de caminhar, tanto é que eu fiz o Caminho de Santiago. É verdade, né, Antônio? Coisa boa. O Caminho de Santiago, do sul da França até o litoral, foi 1.000 e poucos quilômetros, né? Passamos de Santiago. Que bacana. Né? Não, isso é inspirador, muito inspirador. Não, tu sabe que quando a gente viaja, assim, tu vai para a Europa, por exemplo, igual eu tive em Cinque Terre, que é morro, né? Aqueles morros e tal. Então, você passa um dia, tipo, são 5 morros, né? Que você vai visitando e tal, e é só subida. Subida. Daí você desce um pouquinho, sobe. Mas a quantidade, assim, de idosos... O europeu, acho que ele já despertou para isso, né? A quantidade de idosos, e eles têm um condicionamento, gente, uma energia para fazer aquilo, mas eles dão de 10 nos novos, assim. E aí eu olhava aquilo e falava assim, Senhor, eu quero envelhecer desse jeito. Quero chegar nessa idade assim. Lá no Caminho de Santiago, eu entrevistei um holandês que caminhava mais rápido do que eu e o amigo que estava comigo lá. Ó, tá vendo? 78 anos de idade. Ele passava, a gente acordava mais cedo que ele. Uhum. E ele acordava mais tarde. E ele passava vocês? Passava. Mas isso acontecia com a gente. Tava eu e uma amiga, ela tem 25 anos, pensa. Não, eu tenho 50, mas mesmo assim, né? Eles tinham 70 e tanto, 80, e davam banho na gente, passava da gente, parava para descansar, e eles não. Ia, parece que não cansava nunca. Tá certo. Mas o que tu faz de manhã quando tu acorda, que tu diz que vai... Que horas tu faz o exercício? Eu faço no meio da manhã, assim, 10 horas da manhã. E a musculação? A musculação. O boxe eu faço 7h30 da manhã. Tá, e quando tu acorda 7h30 da manhã para ir no boxe, que é um negócio intenso, e o teu cérebro diz, não, fica aí deitado, tá muito frio. O que tu faz? Todos os dias meu cérebro fala isso. Todos os dias? Todos os dias. Acho que sempre vai falar, né? A nossa luta é contra a carne, né? Isso. E aí, o que você faz? Eu já cheguei num estágio, depois desses anos, do hábito. Sim. O hábito está mais forte agora. Então eu já não penso mais. Eu vou. Quando eu vejo, eu já fiz. Levanta e vai. Levanta e vou. Contraria o cérebro. Contraria o cérebro. Mas é isso aí. Você tem que mostrar quem manda, né? Você mostra para ele quem manda. Quem é que comanda você? Quem que comanda, exatamente. Se é ele ou eu ou ele. Então a gente fica naquela guerra. E tu sabe que eu treino meu cérebro assim, né? Quando o meu professor de boxe fala assim, agora tu vai fazer depois daquele treino todo, tu vai fazer 50 abdominais. Eu faço 60. Eu falo, não, eu fiz 60 que é para mostrar pro meu corpo que quem manda sou eu. Tá não é ele. Mas isso que você falou é verdade, né? Que mesmo que tu tenha o hábito, você diz que está fazendo isso há 7, 8 anos, né? Que é levantar de manhã para ir no boxe, né? Todo dia. A musculação já é tudo bem, precisa ter uma vontade, uma motivação para ir, tudo também. Mas eu imagino que o boxe precisa de uma motivação maior, porque realmente é um exercício muito forte. De muita intensidade. Muita intensidade, né? E eu imagino que o teu cérebro todo dia ele quer me sabotar. Ele diz, não, para aí, está quentinho, está frio, está chovendo. Né? Então, o hábito ajuda, mas mesmo assim, sabe qual é um segredo para que a gente tenha mais facilidade para isso? É se movimentar. É verdade. Você levanta... Mas você vê que o cérebro... porque é um dispositivo... Bom, o senhor entende disso muito melhor do que eu, né? É um dispositivo de preservação da espécie, né? Aquele modo, assim, de preservação da espécie. Então, ele é o sabotador, assim, o cérebro, né? Ele não gosta de gastar energia. Não gosta. Ele é o sabotador da nossa existência. A gente precisa ter esse conhecimento, assim. Mas isso é em tudo, sabe, doutor Arnone? Eu sempre costumo dizer, assim, que ninguém planta erva daninha. Ela nasce sozinha. É isso mesmo. Né? Mas a rosa, você precisa plantar. Ela não nasce sozinha. A rosa, você tem que plantar, você tem que regar, você tem que adubar.
né? Você tem que arrancar lá as ervas daninhas para não interferir no crescimento dela. E na nossa vida não é igual, assim. A gente tem que estar sempre atento às ervas daninhas para ir tirando ela para ir plantando as rosas. Por exemplo, se eu acho que o nosso cérebro, ele quer sentar numa cadeira e ler a Bíblia, por exemplo, ele quer saber das coisas espirituais, ele não quer. O nosso cérebro não quer Deus. Tu diz que não. Não quer. Não quer. O nosso espírito, esse nasceu pronto. Esse sabe que pertence ao Criador, que pertence ao nosso Pai, que é eterno. Mas a nossa mente, o nosso corpo, não sabe, não tem que essa... ensinar ele. Que é a luta. Eles lutam todos os dias, o tempo todo. Tá bom. E vai vencer aquele que você E como alimentar mais, né? Mas aí você já entra numa outra coisa, que é essa, vamos ver, a mente, né? A saúde mental, né? E o que você faz para ter uma saúde mental? Agora saímos do corpo e fomos para a mente, né? Como é? Pro corpo, espírito... Corpo, alma e mente. Alma e mente, é isso? Corpo, alma e mente, O que você faz para manter uma mente equilibrada, né? Porque a gente sabe que hoje a gente recebe 500 mil informações por dia que nos provocam a ir para um lado e para o outro, ter digamos, uma resposta imediata por alguma coisa que... A gente é muito mais reativo do que ativo, né? Você não age, você reage. Tá, e o que né? você... Então a gente hoje tem muita estímulo, né? Durante o dia inteiro, né? E a mente, às vezes, quando você tem muito estímulo, ela fica um pouco confusa, né? O que você faz para equilibrar isso? Você vai me achar um ET agora. Agora eu vou virar agora eu vou virar um ET. Porque assim, faz bastante tempo já que eu não vejo televisão, por exemplo. Sim. Então eu não assisto televisão. Rede social, só o WhatsApp, porque eu preciso dele para o trabalho, mas assim, Instagram, Facebook... Pouco. Nada, eu diria. Não, mas tu tem um Instagram, né? Tenho que o meu gerencia, digamos assim. Como assim? O meu Instagram. Tu tem uma pessoa que gerencia? Tem uma pessoa que gerencia, Sim. isso. Mas hoje, eu assim, eu evito as distrações, sabe? Sim. Essas distrações eu evito. E então eu tento blindar a minha mente dessas coisas que não me acrescentam. Então você tem como quase uma, digamos... Eu falo que eu vivo numa bolha cor-de-rosa. Uma bolha. numa bolha. Eu falo que eu vivo numa bolha. Não deixa... Não, mas isso é uma brincadeira, né? Mas é o que eu procuro fazer. E renovar a minha mente. Lembra de Romanos 12:2? Não estou dizendo que eu consigo sempre, mas esse é a minha meta. O que eu busco fazer todos os dias? É isso. Sim. Renovar a minha mente na palavra. Tá. Tudo bem. Mas eu vou te fazer uma pergunta assim, O que você costuma meditar ou não? Na palavra só. Na palavra. Na palavra. Como uma oração. Na oração. Sabe que não tem muita diferença entre a oração e a meditação, né? Pode ser. Não tem, porque na meditação... O que é a meditação? É você se concentrar... Esvaziar a mente, né? Não é só esvaziar a mente. Eu costumo meditar, assim, por muitos anos já. Então, assim, não é só esvaziar a mente. É você se concentrar em alguma coisa que você está, digamos, querendo fazer no teu dia a dia ou no teu período de vida. Seria um hiperfoco. Um foco maior naquilo que você deseja fazer. Isso é uma espécie de meditação, né? Esvaziar a mente é outro tipo. Existem vários tipos de meditação. E eu, quando fui fazer o Caminho de Santiago, eu estava junto com um amigo que era muito bem religioso, né? E eu sou católico, mas eu sou um católico assim que hoje eu vou na missa e tal, leio a Bíblia, mas na época não era muito não. Lá eu aprendi algumas coisas lá da história, né? Que eu digo, olha, eu acho que eu vou ter que começar a ler a Bíblia. e aí comecei. Mas lá, e então ele me convidava todos os dias para quando a gente levantava às 4:30 da manhã para começar a caminhar no escuro ainda.
E ele me convidava para rezar o terço, né? Que demorava ali 15, 20 minutos, 25 minutos, né? Caminhando, no escuro, de manhã, né? Uau. E aí eu descobri que você rezar é uma espécie de meditação, né? Que você se concentra naquilo ali, né? E aí você não deixa as coisas que começam a te cutucar, as distrações. Aí você acalma a mente, entendeu? Eu descobri. Aí eu fui ler alguns trabalhos. Eu saí de lá, como eu sou um estudioso da mente, eu digo, eu vou pesquisar isso aí. E fui ler alguns trabalhos de neurociência comportamental que comparavam a meditação com a oração. E as partes cerebrais e as conexões cerebrais que se interligam nessas duas atividades são as mesmas. São as mesmas. Então você não medita com a palavra meditação, mas tu medita com a oração. Com a oração. Com a oração. Sem dúvida. E aí é uma forma de você... Você sabe que tem um estudo de Harvard, inclusive, falando de mente, né? Da mente e também do ser mais feliz. Tem um estudo que diz que as pessoas que creem em Deus, elas são mais felizes do que as que não acreditam. Eu acho que sim, né? Eu acho que não tem dúvida, né? É quase óbvio, né? É, né? Eu acho, né? Acho que é quase óbvio, porque você não é sozinho, né? Exatamente, é o que eu falei, que se nós somos esse ser trino, né? Como é que você vai ignorar uma parte? E fica faltando alguma coisa, né? Tá certo. Bom, vamos lá. A gente já sabe, né? Já entrevistamos, já sabe o teu posicionamento sobre corpo, sobre espírito, sobre mente, né? Tá tudo muito certo. Mas eu quero que você me diga agora o seguinte. Por que você quer fazer essa diferença aí no mundo? Por quê? Qual é a razão? Propósito. É aquilo que... Porque assim, olha, quando você faz aquilo que você nasceu para fazer... Não existe plenitude maior do que isso. Tá, sabe essa questão de você... Você nasceu para fazer o quê? O que eu faço. Tá, mas o que... Sim, mas tu acha que tem um destino? Cada um nasceu com um propósito ou ele constrói esse propósito? Não, eu acho que cada um nasceu com um propósito. Claro e definido. Tá. Eu vejo assim, ó, é como se fosse um grande quebra-cabeça. É como se o mundo... o universo, vamos colocar assim, fosse um grande quebra-cabeça. Num quebra-cabeça, existem peças iguais? Tem uma peça que é igual a outra? Não tem. Não. Nós somos únicos. Esmalte de dente único, íris única. Nós somos únicos. E identidade digital única. Somos únicos. Mas se faltar então cada peça tem uma função nesse quebra-cabeça, certo? Sim. Mas cada peça, se faltar uma, ele não está completo. Cada um é uma peça. Cada um é uma peça. Mas é como eu vejo. E ele tem um lugarzinho onde... Exatamente, tem o seu lugar. Tá certo. Tá bom. Bom. Eu acho que o problema que as pessoas vivem, o conflito... é quando você deixa de olhar para cima, para quem te criou, para aquele que te criou, porque eu entendo que nós fomos criados de propósito e para um propósito. Mas quando você deixa de olhar para o teu pai, teu verdadeiro pai, e olha para o lado e vê o teu irmão numa situação que você gostaria de estar, e aí você quer fazer aquilo que ele faz. Então você deixa de viver o teu propósito para viver o propósito do outro, digamos assim. Sim. Aí eu acho que é aí que entra os conflitos. Porque a plenitude está em viver aquilo que a gente foi criado para viver. Tá bom. Em ser essa peça. Tá certo. Tem lá um lugarzinho que tem que encaixar. Exatamente. Tá bom. Na tua vida, assim, tu tem alguma história, assim, teu ponto de inflexão, tu tem algum ponto de inflexão, uma história real, ou engraçada, ou com alguma pessoa, alguma coisa, não? Ou você lembra alguma coisa assim, de isso aí mudou a minha vida? O que mudou a minha vida foi quando eu realmente conheci a Cristo. Isso mudou a minha vida. Tá, mas como que você fez isso? Então, aí que tá. Eu não acho que é uma coisa que a gente faz, eu acho que é uma coisa que acontece. Tá, mas então como que aconteceu? Como né? aconteceu? Aconteceu que eu ganhei uma Bíblia
Sim. da minha comadre. Sim. E eu deixei essa Bíblia num canto lá e não sabia que era um livro importante e tudo, mas não ficava na cabeceira da minha cama, mas nunca tinha me despertado para ler aquela Bíblia. E fiquei, acho que uns 2 anos assim. Mas teve a Bíblia estava lá do lado. Tava lá do lado. Botava Ela até umas olhava, coisinhas. tu olhava pra Eu olhava lá pra mim. Toda vez que eu ia dormir, eu olhava pra ela, olhava pra mim. Até botava assim uns bilhetinhos importantes assim dentro dela. Entendia que era uma coisa importante, sabe? Sim. As pessoas têm assim mais ou menos esse entendimento, né? Claro. Talvez de uma forma religiosa até, mas é um livro, deixar a Bíblia aberta. É o livro mais vendido do mundo, né? Ainda hoje. Quer dizer, as pessoas têm, no mínimo, curiosidade para o que tem ali, né? É um livro milenar, né? No mínimo. Mas, enfim, elas deixam até a Bíblia aberta no Salmo 90, né? Aquelas coisas, não tem umas coisas assim? Sim, Então, elas têm um entendimento de que... Eu tinha esse entendimento também, de que era uma coisa muito importante, mas nunca li, ficou ali. Mas um dia o Espírito Santo me levou, colocou dentro de mim um desejo, uma vontade de ler aquele livro. E eu li ele todinho, num ano. Nossa, é bastante, é pouco tempo. Exatamente. É pouco tempo. E aí eu tive um encontro com Deus, verdadeiro, genuíno. E isso foi o teu ponto de inflexão. Mas tem muita diferença de antes e depois? Ah, tem a paz e a alegria que excede todo entendimento. Sim, só encontrei depois disso, com certeza. Porque assim, antes eu era uma pessoa que vivia essa busca e não sabia o quê. Então eu pulava de galho em galho, assim, ó, buscando o que eu encontrei ali. Tá certo. Ele ficou ali te influenciando, mandando alguns fluxos de energia e te provocando. Né? Então eu falo que é ele que escolhe, né? Tá certo. Eu tenho, é ele que nos encontra, sabe? Eu, depois que vim do Caminho de Santiago, também coloquei a Bíblia do lado. É? Sim. E aí, às vezes eu fico 2, 3 dias sem abrir, ela reclama. Ela te chama. Ela reclama. Aí, tá vendo? Eu falo, doutor Anoni, que a Zenate é uma senhora que eu entrevistei com uma história de vida fantástica, incrível. É impossível ouvir ela falar e não acreditar que esse Deus é real, assim, e presente na nossa vida, atuante. É impossível, assim. Mas ela diz uma verdade muito grande. Ela fala assim, olha, é impossível você ler a Bíblia procurando a Deus e não encontrá-lo. Sim, tá certo. Ele se revela. O propósito de Deus, né, é se esconder e o nosso é encontrá-lo. Ah, mas essa é boa. Vamos repetir. O propósito de Deus é se esconder. Se esconder. E o nosso é encontrar. Esconder os tesouros, né? Tesouros escondidos. Bacana. E bacana. Quanto mais a gente buscar, mais ele vai se revelar. Vai se mostrar. Bota um dedinho, bota uma mãozinha, um bracinho, e assim tu vai descobrir. De acordo com o nosso crescimento, né? A gente tem que desejar isso, crescer. Em graça, sabedoria e entendimento. Tá certo. Bom, quase 1 hora estamos aqui. Olha só, nem vimos a hora passar, né? Nem vimos a hora passar. Mas deixa uma mensagem final aí para os... Deixa eu lembrar, né? Nós estamos no portal Fala Litoral, aqui de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Vamos estar no Spotify, né, no Ativamente Cast. E vamos estar no YouTube, né? E as pessoas vão nos ver, nos ouvir, né? Deixa uma mensagem final para essas pessoas que vão nos ver e nos ouvir, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem, eu diria assim para vocês, olha, busquem a Deus, busquem conhecer esse Pai amoroso, que nós somos criados de propósito e para um propósito. Busquem conhecer os atributos desse Pai. Acho que essa é a melhor mensagem que eu... Mensagem final. Posso deixar. Porque isso é individual. E descubram por vocês mesmos. Não é religião, não é sobre placa, mas é sobre relacionamento. Buscar se relacionar de uma forma individual com esse Pai. Bacana. É isso. Você que quer assim deixar... como a Bíblia te chama todos os dias,
Sim. Que ela possa chamar cada um daqueles que estão nos ouvindo. O teu Instagram é @eusoudaisilima, né? Isso. Nós vamos colocar no podcast ali. Tu tem também o Spotify, né? YouTube, Facebook, é isso? Uhum. Se alguém quiser falar contigo, qual é o contato mais fácil? Qualquer um desses. Qualquer um desses? Qualquer um desses. O meu agente, ele está sempre on, me passa todas as informações, tudo. Tá E certo. eu respondo. Tá bom. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, doutor Noni. Muito obrigada. Tivemos Viu? uma conversa muito bacana de como ser mais feliz. E foi uma troca muito mais edificante, feliz, né? É aquilo que você falou, né? Tudo bem, eu sou feliz, mas eu posso ser mais feliz, né? E esse é o teu propósito, né, de vida das pessoas, de entrevistar pessoas. Exatamente. Né? De sair do teu trabalho, vir aqui e mostrar como que é possível, né? Vamos puxar a brasa para o meu lado, ativar a mente. Exatamente. Para que seja possível que a gente viva melhor, tenha um resultado melhor. É isso mesmo. Esse é o objetivo, né? É isso. Obrigado. Eu que agradeço, doutor. Tá bom. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, o teu trabalho, teu tempo aqui, ativando a mente das pessoas. Hoje a gente vive um mundo muito necessitado disso, né? É verdade. De entender que é possível, né? Você tomou esse caminho, mas é possível trilhar um caminho diferente, renovar a mente, Tá certo. né? Obrigado. Obrigada, eu que agradeço.